boa noite, pessoal. Vamos aqui a mais uma aula e hoje nós vamos tratar mais especificamente em relação a nas compras. Então, hoje nós vamos tratar de avaliação de fornecedores, vamos tratar de compras internacionais, vamos tratar de compras públicas e vamos falar sobre ética. Então, vamos lá à nossa última aula dessa primeiro segmento. Vamos lá. Nós já tratamos basicamente dos fornecedores e da importância que o fornecedor tem na hora da compra. Hoje nós vamos tratar de algo mais específico chamado de avaliação de fornecedores. E esse será basicamente o foco da nossa aula de hoje. Bom, a competência especializada dos fornecedores pode ter uma influência significativa na capacidade de inovar da empresa que compra. Então, essa habilidade vai oferecer produtos que têm alta qualidade, contribuindo assim com maior vantagem competitiva para a organização. Assim, nós podemos entender que quanto melhor for, né, a capacidade de a organização, né, perceber fornecedores que possam agregar valor aos seus produtos e serviços, maior será a vantagem competitiva que essa empresa pode obter no seu mercado. Então, torna-se algo imprescindível entender o fornecedor de maneira um pouco mais específica e assim fazer as melhores escolhas. É importante que a gente entenda dentro desse cenário que para que uma organização ela atinja um alto nível de competitividade no seu mercado de atuação, é necessário que a sua cadeia de suprimentos, ou seja, todo o seu processo, desde a hora que ela compra a sua matéria-prima até a ponta, né, tem que ser estruturada para que isso aconteça efetivamente. Assim, você ter fornecedores, desenvolver fornecedores efetivamente que lhe tragam resultado, lhe tragam produtos e serviços ou matéria-prima que tenham qualidade significativa e você tenha condições, esses fornecedores tenham condições de lhe dar agilidade, qualidade, segurança, flexibilidade, preço, entrega na hora certa, né? Esse fornecedor pode, né, ter e chegar, um fornecedor desse nível pode chegar a um nível de parceria que pode ser entendido como, né, algo mais engajado, mais próximo, e assim desenvolvendo essas atividades e ter um intercâmbio melhor, e ter o seu fornecedor como algo, um parceiro que possa viabilizar, né, esse fluxo contínuo da estrutura da cadeia de suprimentos e assim tornar a empresa tenha condições de atender a sua melhoria contínua, evitando barreiras, né, que podem se formar entre as duas partes. Então, ter o fornecedor como próximo, como parceiro, é fundamental para que uma empresa tenha sucesso, seja inovadora e consiga desenvolver suas atividades com efetivo sucesso. Bom, queridos alunos, essa relação de parceria, desse alto nível de parceria, ele tem um nome, né? Uma terminologia em inglês chamada co-markership, né? Que traz para perto da gente, traz esse fornecedor, né? Como um relacionamento próximo de alto nível entre, né, as duas partes que vai representar o quê? Né? Uma relação de confiança, de participação, né? Uma relação em que ambos podem confiar e, logicamente, ter a segurança que esse fornecedor vai me entregar produtos de alta qualidade. E assim eu ter condições de atender o meu cliente, né, de maneira satisfatória, podendo surpreender e entregar um produto também de alta qualidade. Então, assim, ter essa relação próxima com o fornecedor, ter essa relação de confiança, de entendimento, de percepção, de cuidado, né, eu tenho, assim, uma maior probabilidade de ter sucesso na minha organização e ter produtos e serviços de alta qualidade. Por outro lado, é importante a gente frisar que alguns autores já têm, né, em mente que
essa formação de parcerias não pode ser realizada, não tem como realizar com todos os meus fornecedores. Por quê? Porque nem todos vão atender esse critério, esse alto nível, né, de relacionamento, esse alto nível de confiança mútua, entregando, né, de fato aquilo que a gente espera. Então, para isso, para me entender assim, eu posso fazer essa parceria e esse fornecedor eu não posso fazer a parceria. Como é que eu faço, né, para escolher? Eu parto para uma avaliação. Então eu parto a partir de critérios para entender quem são meus fornecedores e quais de fato eu posso partir para uma relação de confiança. Por que isso? Porque esse critério, porque essa avaliação? Porque lembre-se, né, os julgamentos eles são subjetivos, mas eu tenho que partir de uma análise objetiva em todos os setores da minha organização. Eu tenho que sistematizar todas as etapas da minha organização. Lembre-se, né, gestores, lembre-se, você gestor, você futuro empreendedor, lembre-se, uma empresa, para ser efetivamente de sucesso, ela tem que ser controlada, ela tem que ser gerenciada, você tem que conhecer todos os processos. E para isso, nós temos, e para esse item especificamente, nós temos a avaliação de fornecedores, que logo nós veremos no slide seguinte. Bom, como nós vimos comentando no slide anterior, é importante para que a gente tenha condições de avaliar meu fornecedor de maneira criteriosa e tendo, né, com a organização um sistema para essa avaliação. Alguns autores trazem para a gente uma metodologia, alguns critérios que podem ser adotados para que a gente possa efetivamente fazer essa avaliação de maneira objetiva. Então, nós temos aqui Martins, ele leva em consideração esses critérios aqui que estão dispostos nesse slide. Que critérios são esses? Critério custo. O que é isso? Verificar se os custos são compatíveis com o mercado. Então, a primeira coisa que eu vou saber, o que ele está me cobrando, os custos envolvidos para esse fornecedor, para comigo, eles estão compatíveis com os preços de mercado, com produtos que têm a mesma qualidade, né, a mesma entrega, ou a mesma perfeição, a mesma qualidade. Então, devo observar isso. Né? São compatíveis com o mercado? Se sim, primeiro critério. Segundo critério, qualidade. O relacionamento dará certo se o fornecedor dispuser de qualidade. Caso o padrão não tenha padrão de qualidade, o cliente deverá avaliar. Outro critério, qualidade. Lembrando sempre que a qualidade é percepção. E essa percepção, nesse caso, é a percepção do cliente. E o cliente, nesse caso, é aqui na ponta, é a própria empresa. Então, essa qualidade tem que ser de acordo com os padrões da empresa, de acordo com o que ela espera entregar para seu cliente, no final das contas. Né? Se eu estou comprando matéria-prima, essa matéria-prima eu vou entregar parte dela ou ela completamente para o meu consumidor final. Então, se eu estou comprando um produto para revender, eu vou entregá-la também para o meu consumidor final. Então, é importante eu entender que essa qualidade vai afetar drasticamente a minha organização e deve ser considerada. Pontualidade, ou seja, o meu fornecedor tem a cultura de entregar pontualmente, ele entrega o produto antes do prazo, né? Então é outro critério que deve ser analisado. Inovação, outro critério. Fornecedores criativos alavancam o relacionamento. Então aqui é a necessidade de eu entender se o meu fornecedor ele tem a capacidade de inovar sempre. Porque se eu dependo dele para adquirir materiais de alta qualidade, se ele inova, eu tenho condições de ter acesso a produtos de alta tecnologia e assim entregar para meu fornecedor, para meus clientes também produtos de alta qualidade e inovação. Flexibilidade, né? Eu tenho a capacidade, tanto cliente como fornecedor, de se adaptar a alterações, ou seja, mudou um prazo, precisa de um produto urgente, prazo de pagamento, precisa esticar mais um pouco, então eu tenho essa flexibilidade, né, dependendo da ocasião, é outro ponto a ser analisado. Produtividade, então a relação entre entrada e saída, sobre o valor dos produtos e serviços e sobre os custos de insumos. Então, meu fornecedor tem produtividade, consegue me atender, é outro ponto importante. Né? Se eu crescer, ele vai conseguir me atender.
Instalações, o cliente nesse quesito analisa se as instalações suportam a fabricação mínima. Então vamos lá, eu vou fabricar computadores, eu preciso de HD, SSD, por exemplo. Então eu vou fabricar, eu tenho a intenção de fabricar 10 mil computadores por semana. Né? O meu fornecedor atual, ele consegue atender esses 10 mil? Consegue. Mas daqui a um ano eu quero estar fabricando 30. Esse fornecedor consegue me atender? Né? Então, tenho que entender se essas instalações dele têm condições de me atender com qualidade, capacidade, prontidão, capacidade gerencial e financeira, ainda da estrutura organizacional, a cadeia decisória possibilitando a identificação das decisões, avaliar a capacidade financeira de fato na empresa, né? Até porque eu vou ter que dispor dela por um longo prazo, para me formar uma parceria, eu vou precisar dela por um longo período, eu não vou fazer uma parceria, né, de longa data com uma empresa que está, por exemplo, em processo de falência. Então, esses critérios, de acordo com o Marins, devem ser analisados efetivamente. Bom, nós acabamos de ver uma das formas que nós temos de avaliar os fornecedores. Né? Aqui a gente não tem tempo suficiente para passar por todas elas, mas aqui a gente tem condições de dar, né, a base. Então, essa é a estrutura que nós temos para avaliar. É importante que a gente entenda, né, que essa avaliação é necessário que seja feita, escolher uma dessas técnicas que são apresentadas ou outras que não estão aí contempladas, né, dentro dessa literatura, para que a gente possa, né, avaliar o nosso fornecedor de maneira assertiva. Aqui nós temos outro ponto que nós vamos tratar de maneira também um pouco mais superficial, pois é uma questão que demandaria um tempo mais prolongado, mas é importante a gente entender que as compras internacionais estão avançando significativamente. Né? Hoje a gente tem relação entre comprador, a gente pode comprar equipamentos, por exemplo, de maneira simples, a gente pode, eu tenho uma empresa, eu posso comprar produtos, né, de outros países que sejam componentes do que eu estou fabricando aqui no país sem problema nenhum. Então é importante que a gente conheça a legislação, o que é que a legislação nos diz, para que a gente entenda, né, quais são efetivamente as obrigações de comprador e de vendedor. Quem é que tem a obrigação de maneira mais específica? Obrigações mais relativas a frete e seguros, né, em relação a essas compras e vendas internacionais. Então é importante a gente frisar, né, que como as compras que ocorrem entre países apresentam dependências legais que são específicas, a liberação da mercadoria para exportação, a utilização dos meios de transporte são variados, e nós temos ainda a história da liberação da alfândega, que no Brasil é um grande problema, né? E foi desenvolvido, nós temos aí um conjunto padronizado, nós temos 13 termos de comércio internacional, né, que são conhecidos como Incoterm, né, que eles traduzem essas responsabilidades entre qual é a responsabilidade do comprador e qual é a responsabilidade do vendedor. E assim, a gente fazendo um acordo, elas não são obrigações, obrigações, como eu já disse, não são obrigatórias, porém, sem elas, sem esses 13 termos bonitinhos, seria quase impraticável se realizar, né, comércio internacional. Então, leiam atentamente cada um deles para ter conhecimento, para quando vocês precisarem, eles estarem aí prontamente e fresquinhos na cabeça de vocês e saberem como e onde encontrar. Outro ponto importante que não podemos deixar de falar é em relação às compras públicas. Para se realizar compras públicas, no Brasil nós temos a Lei 866, né, que traz a lei de licitações, que nós temos diversos critérios. Comprar no privado é uma coisa, comprar no público é outra. Então aqui, a partir da lei de licitação, a gente tem condições de ter os mecanismos necessários para que os órgãos públicos realizem suas compras de maneira efetiva. Então, para que esse conhecimento seja melhor explorado, é importante que peço que vocês leiam a Lei 866 e entendam cada um desses critérios. Aqui na apostila, né, padrão da nossa disciplina, nós temos, né, o básico, o basicão. Essa lei ela é mutável, ela tem transformações, né, ela tem algumas adequações e é importante, né, que a gente rememore. Né, em uma oportunidade futura, em disciplinas futuras também a gente vai aprofundar esse tema de maneira mais clara.
como em tudo na vida, queridos alunos, a, a ética está presente, né? Aqui cabe a gente destacar que, como em qualquer atividade que nós temos que realizar, é importante que nós tenhamos princípios, né? Normas mudam, pessoas mudam, né? Tudo muda, mas seus princípios não podem mudar. Então, se você tiver princípios como honestidade, como princípios relacionados à sua competência, princípios, seja uma pessoa de princípios. Sendo uma pessoa de princípios, jamais você incorrerá em discussões éticas nos trabalhos que você vir a desenvolver daqui para frente. Então essa é a dica que eu deixo. Nós temos aí uma série, né, de indicativos relacionados à ética, né, na apostila, então leiam, mas a dica que eu dou é essa: seja uma pessoa de princípios, que você não terá nenhum problema em relação à sua conduta ética daqui para frente, e nem antes disso.